Ai de mim, ai de mim, ai me. Para começar provocações de novo, precisa sempre um gemido grego. Ai me, provocações. Quase 12 anos caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje, um tema tão velho quanto a vida e tão pouco dominado pelas pessoas quanto a própria vida. Um tema que, com algumas poucas exceções, interessa a maioria dos homens e das mulheres. Sabem qual é? A ereção. Aquilo que o dicionário chama de endurecimento temporário de certas partes moles do organismo animal. Desde que os americanos descobriram, sem querer, o Viagra, bilhões de dólares foram gastos no mundo na compra de remédios que acabam com a disfunção erétil, ou seja, com a impotência sexual, ou seja, com a broxura. Só que esses remédios também broxam. Mas eis que, de repente, um médico brasileiro anunciou que há uma luz no fim do túnel. Diz que criou um gel que reduz os efeitos colaterais da disfunção erétil. Ele é Cristiano Alberto Ribeiro Santana. Cristiano Santana, médico urologista. Explique, numa linguagem que todos entendam, por que se dá a disfunção erétil. A ereção é um processo multifatorial, que nesse processo entra músculo, nervo, veia, artéria e a cabeça, a psique. Às vezes existem doenças decorrentes no organismo, como a diabetes, que afeta demais esse processo erétil, mas nós não tínhamos noção do que era o pênis, como funcionava o pênis. Sabíamos apenas que o pênis era um órgão que tinha ereção, que tinha detumescência, que você tinha ejaculação. Além disso, nada. E você colocou que a cabeça também influi? Muito. O homem não é obrigado a ter sempre, nas horas necessárias, a ereção devida. Ele pode ter alguns tropeços, que é uma coisa natural. E é uma coisa que no homem é muito enraizado esse problema, principalmente no latino. Uma vez, uma matéria, eu disse que, às vezes, a mulher faz um simples comentário, às vezes, para o seu parceiro: ah, hoje você não foi tão bem. Basta isso. Ele já desmorona. Não precisa mais que isso. Porque o homem, ele não pode fingir. Ele tem que provar. Porque ele tem que ter a ereção e tem que ter a ejaculação. A mulher não. Eventualmente ela pode fingir um orgasmo quando ela está tendo uma relação. E podem fingir não só nisso, como em tudo. Em tudo, eu concordo. Agora, vamos falar umas coisas mais fáceis, que andam pelo meio da rua. Como é que funcionam o Viagra e outros remédios do gênero? O Viagra foi descoberto, aliás, as grandes quase descobertas, nem todas, mas são por acaso. Não é? Então, você vê. Conta a história. O Viagra selecionaram 4.000 pacientes nos Estados Unidos para estudarem um novo medicamento que seria um vasodilatador cardíaco, coronariano. E eles foram notando, com o decorrer do tempo, que esses pacientes iam tendo ereção melhor. As suas ereções iam ficando melhor. Como um efeito colateral. Um efeito notado na pesquisa, relatado na pesquisa. Então, às vezes, eu fico piscando muito, eu fico tossindo, isso são efeitos que podem dar. E os velhinhos não entregavam de volta o que sobrava dos remédios para os médicos. E eles começaram a descobrir que tinha alguma coisa.
E foram ver, desembocar nesse processo que, tomando o Viagra, eles tinham uma ereção melhor. Então, eles mudaram o curso da pesquisa justamente para a disfunção erétil. Por quê? Como eu estava dizendo no início, foi-se começando a estudar a disfunção erétil ou inadequação sexual, como alguns dizem, para ver o que é que acontecia. Uns operavam o pênis, tiravam veia, outro punham isso, outro fazia aquilo. E houve muito charlatanismo nesse meio. Muitos médicos se aproveitaram disso para ganhar dinheiro fazendo cirurgias ou tratamentos, mas sem ninguém saber como fazer isso daí. Então, voltando à pergunta. Através disso, constataram que esse remédio tinha um efeito de uma substância chamada fosfodiesterase, que o sildenafil, que é o produto do Viagra, ele bloqueava essa ação da fosfodiesterase nos receptores do corpo cavernoso. E a pessoa tinha uma ereção. Aí eu vou chegar para frente, por que eu fui atrás disso? O grande gancho que eu acho, que na minha pesquisa, que eu demorei tanto tempo, foi justamente achar um ponto de equilíbrio através desses corpos cavernosos, através dos receptores dos corpos cavernosos. O que você tem a dizer aos jovens de 20 anos que estão tomando direto Viagra? E quais são os efeitos colaterais? Bom, os efeitos colaterais do Viagra relatados são um pouco restrito. As pessoas podem sentir taquicardia, pode sentir dor no peito, pode ter infarto, pode mudar a cor da visão, que é temporário, para azul. Os pilotos nos Estados Unidos não podem voar quando tomam Viagra, porque o painel do avião fica todo azul. Isso pode incorrer em algum problema, mas isso é temporário e não afeta em nada a visão. Isso é uma coisa temporária que existe. E hoje o que eu noto é que os pacientes estão voltando ao consultório do médico, que eles tinham nos abandonado, dos andrologistas, dos urologistas, achando que o Viagra já resolvia todos esses problemas. Mas aí foram surgindo efeitos colaterais graves, falsificações, drogas que você não podia usar concomitantemente com o Viagra. Então eles foram se amedrontando e estão voltando ao consultório e perguntando: doutor, eu posso tomar algum tipo desse medicamento? Porque a mulher hoje, ela passou de passiva a ativa. A parte comportamental mudou, porque hoje ela sai de manhã. Até a Irene Ravacho, no programa, uma vez que nós fizemos uma matéria na Veja, diz: vocês são heróis. Por quê? Nós saímos de manhã, vamos trabalhar, tem isso, tem prestação, tem trânsito, tem isso, tem aquela coisa louca, tem motoboy, tem uma série de coisas que atrapalham a vida. E tem que chegar à noite em casa e ter ereção. Então a Irene falou: vocês têm que ter uma estátua na Praça da República para vocês, porque vocês são heróis. Agora, o que você tem a dizer aos jovens de 20 anos que estão tomando direto Viagra? Eu acho isso terrivelmente perigoso. Isso é um crime. Em que sentido? De causar infarto. Isso é uma idade muito perigosa, porque esse remédio foi, a princípio, para as pessoas mais idosas, que estavam já tendo queda hormonal, do seu hormônio, a própria fibrose no corpo cavernoso, que é muito comum depois de 50 anos ocorrer, que normalmente os homens têm. Então, os jovens estão correndo um risco muito grande de ter uma vasodilatação, a pressão subir muito, ter um problema cardíaco grave e morrer, como tem morrido vários jovens, inclusive em motel, que alguns motéis fornecem o Viagra. Senhor Cristiano, como chegou ao gel que reduz os efeitos colaterais de Viagra? Mas eu estava um dia na minha clínica, eu estava com uns amigos fazendo um churrasco e a picanha estava um pouco dura. E eu sou caipira, do interior, e tinha um pé de mamão, cortei, peguei o látex, passei na picanha, a picanha ficou mole. Porque o pessoal fala, né? Poxa, vamos passar o chapéu, você está sem dinheiro, dá picanha dura para a gente aqui.
E eu falei, bom, se ela quebrou, eu já olhei para a picanha e já vi que ali tinha uma solução que poderia ser uma observação clínica interessante para mim, como foi, e que eu comecei a perseguir. Se houve uma quebra nessas fibras colágenas que existiam, nessa fibrose da carne, que ela estava dura, por que não na doença de Peyronie? Porque a doença de Peyronie sempre me incomodou como urologista. A pior coisa para o médico é um paciente chegar e falar, doutor, o que eu tenho? Não, você tem isso, qual remédio? Não tem. Isso é horroroso para o médico. Tem uma frase do Picasso que eu acho maravilhosa que cabe para você. Primeiro acho, depois eu procuro. Sim. É bonito, exatamente. Né? Agora, Peyronie, você está falando, o que é Peyronie? O Peyronie é o nome que deram essa doença em homenagem a um médico cirurgião que era até de intestino da corte de Luís XIV. E ele era um médico muito famoso, muito conhecido, e essa doença não era. Um outro médico que não era conhecido descobriu essa doença, essa tortuosidade que dá no pênis, essa fibrose. Então, deram o nome nessa doença em homenagem a esse grande cirurgião. Mas o que acontece com o Peyronie? O Peyronie é o seguinte, é uma doença que eu, particularmente, acho, os compêndios não acham, acho que é um traumatismo ou microtraumatismo peniano. Eu não, eu acho que é um processo genético, não dominante, recessivo, porque eu tenho tido assim no consultório avós, pais, netos, ou pai, 2 filhos com Peyronie. Não está provado que é uma doença familiar, é uma doença congênita. Mas o que é uma acontece? Fibrose que ocorre no pênis fora dos corpos cavernosos. Porque é o seguinte, o pênis é um arcabouço de músculos e de artérias de veias, e que dentro existe como 2 bastonetes, como 2 canetas Bics, ocos, chamados corpos cavernosos. Quando a pessoa fica excitada, esses corpos cavernosos são preenchidos de sangue e ocorre a ereção. Mas a ereção peyroniana, o que é? Não. Aí, o que acontece? Com a doença de Peyronie, existe uma fibrose fora dos corpos cavernosos que envergam o pênis, ou para cima, ou para baixo, ou para o lado, dependendo de onde haja essa fibrose, com placas, e que pode até ter uma calcificação nessa placa. É o carbonato de cálcio, que a gente chama, é o giz, de se escrever, mas que existe isso e inviabiliza a pessoa, às vezes, de ter ereção, a própria micção, ocorre em muitos pacientes dor intensa. Então, isso, hoje, no mundo, está muito difícil para a gente saber quantificar essa porcentagem de quantos homens têm a doença Peyronie, porque muitos não falam. Outros acham que por má orientação, por falta de uma educação adequada, eles acham que é normal. Eu fiquei mais velho, 60, 70 anos, o pênis está envergado, o pinto fica torto, é normal. Eu vou falar sincero e honestamente pela minha saúde, nunca. A pergunta que vão gostar de ouvir: o seu gel já está liberado pela Anvisa? Não, ainda não. E você prescreve seu gel aos seus pacientes, mesmo que ainda não liberado? Não, existe o seguinte, eu prescrevo para uma farmácia de manipulação, com o nome do paciente, o meu carimbo, e essa farmácia de manipulação havia essa receita como se fosse qualquer outro medicamento, qualquer outro gel ou qualquer outro creme. Isso é ético? É ético isso? É ético. É porque... Os médicos em geral têm ética? Nem sempre. Há algum assédio da indústria farmacêutica para a obtenção de sua patente? Não, até hoje não. Nenhum. Aqui diz que o seu gel pode ser usado também na área de cosméticos. Explique isso para alguém que, como eu, não entendeu muito bem. Essa enzima que eu uso,
que inclusive eu mando fazer não, eu compro da França. Ela já vem, vamos dizer assim, a nanotecnologia seriam como cachos de uva, não é? Seriam bolinhas, por exemplo, simbolicamente. E dentro vem a substância ativa, que é a enzima proteolítica. E ela tem uma grande ação em debridamento da pele, limpar a pele. Fazer um tipo de um peeling, de um auto peeling biológico que nós chamamos. E ela penetra na pele, não tão profundamente, então ela penetra. Então, para celulite, para estria, o pessoal até brinca, fala, você trata de dentro para fora. E tem uma eficácia muito boa, porque ela vai melhorando gradativamente com o tempo, cicatriz, queimaduras, porque essa enzima, ela é de natureza, ela é própria para se fazer isso. Ela tem um poder analgésico e anti-inflamatório, in natura. Cristiano Santana, o que faz um homem como você dedicar quase toda a vida ao estudo do pênis? Eu comecei a minha vida como profissional, como urologista. Os curdos dizem que as pessoas vão fazer na vida aquilo o que lhes cura os males da alma. É o seu caso? É. É verdade? É. Eu não acredito. Bom, tudo bem, alma é uma palavra complicada. É complicadíssimo. Quantas vezes você broxou na vida? Eu vou falar sincero e honestamente pela minha saúde, nunca. Eu e o Ziraldo, até uns 6, 8 anos atrás, nós nos encontramos há muito tempo atrás, o dia que o primeiro broxar, ligar para o outro para avisar. Porque uma época lá no Rio, acho que ele nem lembra disso, mas Ele nós não te telefonou essa semana? Não fizemos um pacto lembrável, porque eventualmente, brincando, foi numa noitada e que tinham só personalidades interessantes na época do Pasquim, aquela coisa toda do Rio. Mas eu nunca tive. Eu espero ainda ter um dia para ver como é que vai ser. Eu acho que eu vou morrer de rir. Você costuma mentir? Não necessariamente. Pesquisador brasileiro, alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Eu sinto. Eu sinto porque eu esperava um pouco de recompensa, eventualmente. Médico brasileiro, dinheiro brasileiro, pesquisa brasileira, e para que a gente possa ter um ajutório, vamos dizer, governamental, é uma coisa muito longínqua. Você vai falar, mas procura o BNDES. O BNDES, uma pilha de documentos, você precisa deixar não sei quanto, é igual empréstimo em qualquer outro lugar, né? E os laboratórios aqui no Brasil, infelizmente, o empresário brasileiro, ele sabe bem mexer com inflação de 60%, 70%, mas ele não sabe mexer bem com uma concorrência. Como estão a educação e a pesquisa científica no Brasil? Está indo bem, apesar dos pesares. Existem pequenos potins de pesquisas, como Farmanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, INCOR, alguns pontos no Brasil que estão caminhando lentamente. O que eu sinto é que não ter empresas privadas que banquem, que gastem o dinheiro do seu laboratório, uma parte boa, para pesquisa, para investir em produtos novos, para melhorar os próprios produtos, porque hoje virou modismo genérico. Então ganha-se dinheiro muito no Brasil hoje com genérico. É fácil. Sai por 30, 40 centavos um comprimido, vende por R$2. Quem causou maior mal ao mundo? A religião, os bancos ou a indústria farmacêutica? Os três. O poder também. O poder, pior ainda. O poder, como dizia Henry Kissinger, é um afrodisíaco absoluto. O poder, não é? Ninguém quer largar o poder. Vide hoje essa primavera árabe. Eles têm 40, 50 bilhões de dólares, não largam o poder.
estão levando tiro na janela, estão lá segurando aquela coisa. E o Kissinger disse, o poder é afrodisíaco. É afrodisíaco, absoluto. Cristiano, você é religioso? Eu sou. Traduza isso melhor. Eu acredito num ente superior que existe. Isso não tem a menor dúvida. Mas você não frequenta igreja, nem evangélicos, tá? Às vezes eu vou à igreja me alimentar um pouco daquele silêncio, daquele frio, daquela emanação que eu recebo. Eu sou um pouco sensitivo e eu gosto disso. Se você perguntar, se você for a uma sinagoga ou uma mesquita, eu acho que eu também vou sentir a mesma coisa. Me conte uma coisa, como é que você gostaria de morrer? Eu já passei daquela ideia do James Dean, que a gente tem que morrer jovem para ficar bonito no caixão. Eu gostaria de ver eventualmente trabalhando ou dormindo. E se ficar no hospital com aquele negócio assim? Não, eu não acho que não. Isso é triste, né? Eu já passei muito também dentro de UTI, eu sei o que é. Cristiano, você chora? Às vezes choro. Por que você chora? Às vezes eu choro porque eu vejo porque a raça humana não deu certo. O projeto Homem é falido. Vai dar certo daqui a 10 mil anos. Não. Never. Depois que eu vi uma notícia de um campo de concentração na Síria, de crianças que são postas lá para serem estupradas, essa notícia magoou, me dói. Quebra a gente. Quebra. Uma coisa terrível é você ver uma criança queimada num pronto-socorro e que ela está tomando albumina, não pode tomar mais porque o INSS não permite que tome mais, porque... Por favor. Bom, enfim. Vamos deixar essa estética da pobreza para o Jornal da Globo. Não, tudo bem. Você perguntou por que eu choro. Pois é, eu vejo isso. Já entendi. Não é? Pronto, vamos dar um abraço, que a única coisa falsa deste programa é o abraço, viu? O resto não. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno, meu verão, comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, comeu o meu medo da morte.